Então, vocês estão vendo? Sim. Então, beleza, então vamos começar. Essa parte anterior aqui eu só copiei, né, do script da aula da Marina, né, então aqui a gente tem os cheat sheets, né, que são umas folhas com resumos de várias funções que a gente usa, inclusive do ggplot que a gente vai comentar hoje. Antes de preparar a apresentação, comentando um pouco sobre isso, eu fui na cheat sheets do ggplot para ver, mas acho que assim, se você não tem uma base daquela função de como ela trabalha, o cheat sheets acaba não te ajudando muito, né? Então, eu vou fazer meio que hoje um beabá do ggplot, né, que a gente já viu exemplos com a Laís e com a Marina também, mas acho que é importante a gente entender o básico, porque daí a gente consegue ampliar as aplicações dele, né? Então, aqui tem os links, né, das aulas anteriores, para quem não viu, estão todas excelentes. Aqui é uma introdução ao R Markdown, que é esse formato de documento aqui que a gente está usando para as apresentações, que foi muito bom, né, eu conhecia, mas não tinha utilizado, comentei até com a Tamires, que eu fiz 2 cursos bem básicos de R antes, e eu usava um script normal, né, que ele não era segmentado entre a parte de texto, que é essa que está mais clara, e a parte de código, que é essa que está essas que ficam mais escuras, né. E aí eu fui retomar esses scripts para ver se tinha alguma coisa que eu poderia utilizar na minha apresentação, e estava o caos total, tudo desorganizado, comentário com código. Então, assim, acho que o R Markdown realmente foi um ganho muito grande para a gente. Eu coloquei aqui uma opção opcional, tá, para a aula de hoje, para a gente atualizar o R, acho que não vai precisar, tá, não façam isso, porque pode ser que demore, e provavelmente todo mundo tem a versão mais atual do R, tá, eu coloquei aqui porque nas últimas aulas eu tive problema, porque acho que meu R era a versão anterior. Então, para você ver qual a sua versão do R, você seleciona, né, dá um Ctrl Enter aqui nessa função, R version, e aí você consegue, ele retorna uma lista aqui no console, né, e aqui nessas duas variáveis você tem, né, que é a versão 4.04 de fevereiro de 2021, né, então está atualizado, provavelmente de vocês está atualizado também. Então, podem pular essa primeira etapa aqui e desconsiderar essa segunda etapa também, isso aqui foi um workaround que eu achei no Google, só para conseguir gerar o HTML, que eu já tinha comentado com vocês que estava travando, né, quando eu rodava o código aqui, estava tudo bem, quando eu ia para o init, que é aqui, né, e você seleciona o tipo de arquivo que você quer gerar em todo o seu script, ele travava em alguma linha e eu não conseguia resolver isso. Enfim, então vamos começar a nossa apresentação propriamente dita, né, existe esse pacote aqui, que é o Tidyverse, então se você conseguir instalar e carregar esse pacote com as funções que a gente já viu, faça isso, tá, porque ele já contempla vários outros pacotes, né, ele tem vários pacotes dentro desse pacote, que são os que a gente vai utilizar hoje. Também tive problema com isso, dava erro e tudo, então eu tive que carregar os pacotes individualmente, tá, porque eu fiz dessa forma aqui, são esses 4, né, o Dapper, o Tidy, o ggplot e o readr. Bom, então eu criei aqui esse objeto, né, para ficar mais fácil de carregar. Eu não vou rodar esse chunk, esse pedaço inteiro, que você roda clicando aqui, porque eu já tenho os pacotes instalados, né. Então, eu vou rodar só essa primeira linha. Então, eu criei um objeto chamado pacotes, que apareceu aqui no meu ambiente de trabalho, e não vou instalar, como eu disse, porque eles já estão instalados. E aqui nessa última linha eu tenho uma função que faz eu carregar os pacotes, né, que é a função library, e essa função ela é aplicada a todos os elementos do vetor pacotes, né, que foram especificados aqui. Então, isso aqui é uma forma mais rápida de carregar vários pacotes simultaneamente, para você não precisar ficar carregando cada um individualmente, né. Então, eu vou rodar só essa linha também, e pronto, os pacotes foram carregados, tá? Como é que você sabe que o pacote foi carregado? Você pode vir aqui, ó, em Packages, no canto inferior direito, né? E os pacotes que estão carregados, eles vão estar com a caixinha ticada, né? Então, aqui... Meu Deus, o mundo vai acabar. Então, aqui o Dapper, ggplot2, tá vendo que eles ficam marcadinhos? Então, você consegue checar se eles foram carregados, tá? O readr, enfim. E agora vamos abrir o banco de dados, que é o mesmo banco de dados que foi utilizado na aula da Marina, tá? Então, eu vou chamar o objeto que a gente vai criar e colocar esses dados, eu deixei o mesmo nome, né, para ficar mais fácil, vamos usar a mesma função para abrir esse banco de dados, então a gente especifica aqui o nome do arquivo, tá? Ele está separado por ponto e vírgula, com esse argumento aqui a gente
corta os espaços, os white spaces, né, os pedaços em branco que podem ter antes ou depois do valor daquela variável. E aqui, no R, a gente pode fazer a mesma coisa de várias formas diferentes, né? Então, aqui eu descobri que nessa função você pode atribuir, mudar os valores das missing values, né? Do NA do seu banco de dados. Então, a Marina fez isso de uma forma diferente. Agora, como a gente já viu na aula dela, que os missing values foram atribuídos como ponto, né? Eles estão como ponto no banco de dados lá do Excel. Então, com essa função aqui, com esse argumento aqui, a gente consegue transformar tudo que está em ponto em NA, né, que é melhor para a gente trabalhar dentro do R. Então, a gente vai e roda esse pedaço aqui, beleza, foi carregado aqui, gerou um novo objeto, que é o nosso banco de dados, né, 42 observações de 62 variáveis, né, que são 42 pacientes que concluíram aí a fase de follow-up do estudo SELECT, né. Então, aqui eu vou subir com esse output. A gente confere o banco de dados, né? Tem duas funções legais para a gente conferir. A primeira delas é essa função head, né? Que eu vou rodar só ela. Então, você coloca o nome do banco de dados, coloca um valor, que esse vai ser o número de linhas que vai aparecer para você. Então, coloquei o 10, apareceram 10 linhas aqui, as 10 primeiras linhas, né? E aqui a gente vai caminhando para a direita, a gente vê todas as variáveis, tá? Dessa forma, no Markdown, a gente consegue ver também a classe de cada variável, né? A gente vê que todas elas apareceram com esse índice aqui de double, né? Quer dizer, variável numérica, mesmo as categóricas apareceram assim, tá? Então, a gente vai ter que ajustar da mesma forma que a Marina fez. E tem essa outra função aqui que é interessante também, que é str, tá? E a gente joga como argumento o nosso próprio objeto, que é o banco de dados. Vamos rodar str. E a gente também tem informações de uma forma global sobre o banco de dados, né? Então, a gente vê a classe desse objeto, que é o banco de dados, que é Table, né? Então, os pacotes que a gente usa para manipular, para fazer a parte estatística, para fazer a parte de gráficos, eles devem estar no formato ou de Table, que aqui já está adequado, ou de Data Frame, tá? Então, aqui você consegue checar a classe do objeto, do banco de dados, e aqui você consegue ver, né, cada uma das variáveis, e aqui se elas são numéricas ou categóricas. Quase todas numéricas, como a gente tinha visto antes, tem uma aqui que é caráter, né, que é a sigla, são as iniciais dos pacientes, provavelmente, tá? Então, aqui é outra forma da gente dar uma olhada como é que está estruturado o nosso banco de dados. Uma terceira forma, para a gente ver o nosso banco de dados, é só clicar aqui, né, onde está o nosso ambiente, e aí vai aparecer uma tabela do jeito mais familiar que a gente conhece, tá? O ruim de clicar para ver dessa forma é que ele não mostra todas as variáveis, né? Então, acaba nessa variável, eu tenho mais variáveis à direita. Ele está mostrando só 22, né? 22 linhas de 42 linhas, né? Então, ele não mostra tudo. Não mostra todas as linhas, não mostra todas as colunas. Corrigir. Então, é isso. Então, tem várias formas da gente checar se está tudo certo com os nossos dados. Eu estou repetindo o que já foi falado antes. Então, como assim? A gente viu que temos muitas variáveis classificadas como numéricas e algumas como categóricas. Aqui a gente vai converter as variáveis as que estão categóricas em numéricas, tá certo? Acho que aqui não precisa, na verdade, porque pelo que eu vi aqui eram quase todas numéricas, né? Deixa eu só checar aqui. Então, isso aqui a gente nem precisa fazer, tá? Dessa vez é estranho. Então, a gente não precisa converter as categóricas em numéricas, porque elas já estão em formato numérico, mas a gente converte as numéricas em categóricas, isso aqui é importante fazer. Como é que a gente faz isso? Né? A gente pega o nosso banco de dados, ele vai ficar com o mesmo nome, tá? Então, isso aqui quer dizer que eu estou mudando o nome do meu objeto, dados JCR, tá? Então, e eu uso esse pipe, né, ou seja, isso quer dizer que eu vou pegar esses dados e jogar esses dados dentro dessa função mutate para mudar o nome das variáveis. Então, eu peguei todas as variáveis que são categóricas e foram descritas como numéricas, e estou transformando cada uma delas em categóricas, que é usando essa função aqui, sFactor, né, para todas, tá? E aí a gente roda.
Já rodei aqui para a gente ver a estrutura novamente. E aqui a gente já vê que está diferente. Antes estava tudo numérico, tá vendo? Agora algumas estão como fator, tá vendo? Aqui, tá? Então a gente tem que corrigir essa classe das variáveis. Vamos descendo. Uma coisa que eu quis colocar aqui, que também é retomando um pouco da aula da Marina, que eu não tinha entendido muito bem essa função gather, né? Que é para criar o banco de dados no formato longo. Esse banco de dados que a gente está familiarizado aqui é no formato largo, né? Wide. E cada linha você tem um sujeito, né? No formato longo, que é importante para você trabalhar alguns pacotes de análise estatística, de gráfico também, você quer em cada linha não o sujeito, mas em cada linha uma observação. Então, você vai ter várias linhas representando cada sujeito, tá? Então, para isso, você usa a função gather, né? E aqui é o seguinte, eu peguei essa variável aqui do Montgomery-Åsberg, né? Que é a escala de depressão, e eu estou criando essa variável. Na verdade, essa variável com esse nome não existe, eu estou criando essa variável, tá? Eu estou criando a variável score, que vai me dar a pontuação nessa escala, tá certo? Então, eu crio duas variáveis, uma é minha variável chave e a outra é o valor dela, e na sequência eu coloco o valor dessa escala nos diferentes momentos em que esses pacientes foram avaliados, né? Então, essas 4 variáveis aqui, elas existem no banco de dados. Essas duas aqui eu estou criando agora, tá? Então, baseline, T2, acho que é 2 semanas, 4 semanas e 6 semanas, né? Ou meses, não lembro exatamente. E aí a gente roda esse pedaço de código aqui. Então, eu coloquei um novo nome para esse objeto, tá? O banco de dados JCR no formato padrão permanece aqui, e eu criei um no formato longo. E olhando para a estrutura desses dados, a gente vê aqui, nas últimas linhas, a gente vê essas duas últimas variáveis que foram criadas, tá? MADRS e o score. E agora eu vou abrir aqui para a gente dar uma olhada como é que ficou esse banco de dados. Aqui, como eu não tenho todas as colunas representadas e essas variáveis criadas foram as últimas, tá vendo que eu vim tudo para a direita, não consigo ver, né? Então, eu vou transportar essas duas colunas das últimas variáveis mais para a esquerda para a gente conseguir enxergar, tá? Para isso, eu vou usar essa função relocate, tá? Que é para deslocar essa variável e essa variável, que estão no final do meu banco de dados, e eu quero colocar elas após a variável sigla, né? Que é a sigla com as iniciais do paciente, que está bem no começo do meu banco de dados. Então, vou rodar isso só para a gente visualizar, tá? Aí eu clico aqui, e as variáveis apareceram aqui, tá vendo? Após sigla. Então, estou vendo MADRS. E aqui, deixa eu organizar melhor aqui. Eu vou organizar por código dos pacientes, tá? Opa. Então, a gente vê que cada paciente aqui, na verdade, que era uma linha só, na verdade, agora está com 4 linhas, né? E a gente tem essa nova variável, que representa cada uma das avaliações nessa escala, né? Então, baseline, T2, T4, T6, e o score de cada uma delas, né? E isso é o que é diferente entre essas 4 linhas aqui de cada um. Aí as outras variáveis todas, que eu não mexi, não especifiquei nada, elas são todas repetidas, tá? Então, esse é o banco de dados no formato longo. O anterior tinha 42 linhas, esse agora tem 168 linhas, né, observações, tá? Então, só para... Eu não tinha entendido muito bem, fui refazer isso, agora entendi um pouco melhor, tá? Então, tudo a Marina comentou na aula dela também. E agora vamos para a parte principal da apresentação de hoje, que é explorar visualmente os dados. A gente vai usar principalmente o ggplot, né? Aí o GG do ggplot significa Grammar of Graphics, né? Tem um livro que foi publicado em 2005, que trouxe os princípios teóricos por trás de você mapear as variáveis e representar isso graficamente. É um estudo também sobre a percepção, como o nosso cérebro percebe, né, essa representação visual, o que funciona, o que não funciona, para qual tipo de variável, tá? E aí o ggplot foi um software, um pacote criado baseado no princípio desse livro aqui, tá? E assim, eu nunca tinha usado o ggplot, né? Nos cursos que eu fiz, eu usava os pacotes base do R, que são muito bons também, que tudo bem usar, são excelentes, mas o ggplot traz mais uma flexibilidade para a gente, tá? Então, acho que se
já que é para a gente aprender direitinho, né, eu iria, se você está no começo, vai direto para o ggplot. E aí depois, se você quiser, pode usar os gráficos base do R, tá? No ggplot, a construção de gráficos ela é feita a partir de 3 elementos que você vai explicar dentro das funções, né, os dados, variáveis, obviamente. Depois você vai especificar como essas variáveis elas estão mapeadas em diferentes componentes visuais. Então, você vai mapear, o mais óbvio são as coordenadas, né, eixo X e eixo Y, mas você pode mapear também por outros atributos visuais, como cor, tamanho, forma. E, por último, você vai especificar o tipo de gráfico, né? Se vai ser um boxplot, se vai ser um histograma, um gráfico de barras, um gráfico de dispersão, enfim. Então, aqui a gente já instalou o ggplot, ele já está carregado, né? Então, não vou fazer isso de novo. E esse processo ele é feito por camadas, né? Então, aqui, se a gente pegar só a função ggplot vazia e der um enter, né, a gente vai ver que vai aparecer uma tábula rasa, né? É aqui que a gente vai desenhar o nosso gráfico. Como a gente não especificou nada dentro dela, nada apareceu, tá? E aí a gente vai adicionar agora, né, dentro dessa função que a gente já rodou vazia, o nosso banco de dados, né, e ver o que acontece. Nada também, tá? O banco de dados é enorme, ele tem o quê? 62 variáveis, 42 observações, né? O que ele vai plotar aqui se você não especificar? Absolutamente nada. Agora a gente vai começar a brincar, né? Então, o primeiro argumento dessa função tem que sempre ser o nosso banco de dados, tá? E no segundo argumento, a gente usa essa função aqui, AES, quer dizer, statics, né, de estética, e aí a gente vai começar a mapear. Então, vamos mapear, por exemplo, no eixo X, a gente vai querer ver o grupo que foi observado, né? A gente tem 4 grupos nesse estudo, né? Tem o grupo TDCS sham e placebo, tem o grupo TDCS ativo placebo, tem o grupo só TDCS ativo combinado com medicação e o grupo só com medicação, né? Então, são 4 grupos. E no eixo Y eu quero mapear essa avaliação aqui, que acho que foi a última avaliação nessa escala aqui no T6, tá? E aí a gente roda e vamos ver o que acontece. Melhorou um pouco, né? Mas ainda não estamos vendo muita coisa. A gente mapeou as variáveis no eixo X, então, como eu falei, a gente tem 4 grupos, isso aparece aqui, né? Então, o nome da variável está aqui, grupo 1, grupo 2, grupo 3, grupo 4, né? Essa variável categórica. E aqui a gente tem uma variável contínua no eixo Y, que é o valor da escala no T6, tá? Os eixos aparentemente estão mapeados, mas também a gente não consegue ver os dados. A gente tem que explicitar qual tipo de gráfico que a gente quer, né? No caso de uma variável categórica e uma variável numérica, né, o ideal seria um boxplot, por exemplo. Então, a gente vai fazer isso. A gente repete o mesmo código anterior, tá? E agora com um mais, tá? Então, a gente usou uma função, que é a função ggplot, a função estética mapeando as variáveis está dentro da ggplot, e agora a gente vai combinar uma outra função, tá? Que é essa função geon boxplot, tá? Essa função é que vai gerar o gráfico propriamente dito. As funções que geram os gráficos, elas têm esse prefixo geon, todas elas, acredito, aí underline, e aí geralmente é o nome do tipo de gráfico, né? No caso, a gente quer um boxplot. Se fosse um histograma, a gente escreveria aqui histogram. Se fosse um gráfico de dispersão com pontos, né, seria geon point. E aí a gente roda aqui, e pum, apareceu, né? Então, agora sim a gente tem um boxplot que já traz informações para a gente consegue ver, né, que os grupos 3 e 4 são bem diferentes dos grupos 3 e 2, a gente consegue ver os outliers aqui, eles já aparecem como pontinhos, tá certo? Então, só com isso daqui a gente já consegue ter informação relevante. E agora a gente vai polir o nosso gráfico, né? Passo a passo a gente vai mudando elementos desse gráfico para tornar ele mais visualmente agradável para apresentações, publicações, enfim. Bom, então vamos ver o que? Função labels, tá? Vamos adicionar outras funções para colocar legendas, né? Melhorar isso daqui, a gente quer talvez colocar em português, com letra maiúscula, mudar o nome da variável de uma forma que fique mais legível e interessante de apresentar, né? Então, até aqui a gente já tinha feito, eu adicionei mais essa função aqui, ela ficou até
Eu gosto de colocar em linhas diferentes para ficar mais fácil visualizar. Então, até aqui a gente fez, aqui a gente colocou o label, né? Então, a função é xlab, para colocar um label, um rótulo, aqui, que a gente especifica como uma string, né? Então, a gente tem que colocar entre aspas, porque é uma variável de texto, né? Aqui a gente especifica o eixo y, e aqui a gente especifica com essa função o título e subtítulo na figura, né? Então, eu quero como título, sei lá, é a figura 2 do meu artigo, e como subtítulo, posso colocar qualquer coisa, que eu botei esse desfecho no follow-up. E aí, quando a gente roda, a gente já vê que aparece aqui, né? Título, subtítulo, a legenda do eixo X, a legenda do eixo Y, tá? Bom, vamos customizar mais ainda, né? Vamos dizer que eu não quero o número dos grupos aqui, porque eu não sei o que é grupo 1, o que é grupo 2, 3 ou 4, né? E, na verdade, eu não sei mesmo, né? Eu botei aqui, eu acho que tá correto. Pedi ajuda para a Tamires. Se não foi isso, quem conhece o estudo, por favor, me corrija. Então, até aqui a gente fez no passo anterior, eu estou só acrescentando funções. Então, tudo que eu já fiz, eu estou repetindo, e aqui eu acrescentei essa outra função aqui, que é scale x discrete, para mudar aqui os níveis no eixo y, né? No eixo x, quer dizer, onde estão os ticks aqui das marcas. E aí eu coloco labels e crio um vetor sequencial, né? Então, grupo 1 é o sham placebo, vírgula, grupo 2, sham sertralina, 3 é TCC placebo e 4 é TCC sertralina. E aí você roda, mesma coisa que o anterior, e agora eu tenho os nomes aparecendo aqui embaixo de cada grupo, certo? Bom, vamos ver o que mais aqui. Modificação de aspectos visuais dos gráficos devem ser feitas em funções que não ggplot. Então, assim, sempre que eu fizer alterações dentro da função ggplot, eu vou mudar o mapeamento das minhas variáveis, né? Eu vou ter resultados diferentes. Agora, se eu quero modificar apenas características estéticas, né? Por exemplo, mexer nos outliers, então aqui, vamos supor que eu queira aumentar o tamanho desses outliers e queira deixar eles em outra cor, em azul, sei lá. Então, eu vou fazer isso dentro da minha função do gráfico, né? Que é o geonBoxPlot, tá? Porque não vai mudar a informação, vai mudar o aspecto visual, mas a informação que eu estou passando é a mesma, tá? Então, aqui eu acrescentei esse argumento, aumentando o tamanho, acho que o padrão é 1, aumentando o tamanho desses outliers para 3 e mudando a cor de preto para azul, né? Vamos ver aqui. Tá? Então, só isso, aumentou o tamanho e o que era preto ficou azul, tá? E agora a gente vai mudar a cor das caixas do boxplot, né? E preencher essas caixas. Mesma coisa, isso aí tem que ser feito dentro da função do gráfico, né, do boxplot. Se eu mudar cores ou atributos dentro da função ggplot, eu vou bagunçar meu gráfico, eu vou mudar os atributos das variáveis. Então, vamos dizer que eu quero colorir as caixas, o contorno delas com a cor vermelha, quero preenchê-las com a cor laranja. Aqui eu consigo especificar se eu quero um laranja bem fechadão ou um laranja mais transparente, que é esse alfa aqui, né? O alfa varia de 0 a 1. 0 é totalmente transparente, 1 é totalmente chapado. Vou voltar os outliers para preto, colocar os outliers um pouco menor, porque eu acho que ficou grande aqui, então vou colocar no tamanho 2, estava no 3, e vou botar os outliers, o alfa dos outliers, ou seja, a transparência deles é um pouco menor, né? E aí o resto está tudo repetido, tá? Outra função que eu acrescentei aqui também do pacote ggplot é esse tema. Geralmente esse tema, underline, ele tem vários, quer ver? Eu botei esse light porque eu gostei mais desse. Mas você vê aqui, tem vários temas diferentes dentro do ggplot, né? Que vão mudar o fundo do gráfico, né? Então, eu deixei o light porque eu achei que esse ficou mais legal. A gente fez bastante coisa aqui, vamos rodar e ver como é que fica, né? Vejam que o fundo ficou diferente, né? Aqui tá cinza, aqui está branco, isso foi feito por essa função tema aqui. Eu pintei as minhas caixas, os contornos, os whiskers, bigode, sei lá, a mediana, está tudo pintado de vermelho, como eu especifiquei, e o fio, né, como elas estão preenchidas, está com laranja mais ou menos transparente, né? Se eu não quisesse tão transparente, sei lá, 0,8, vejam que o preenchimento das caixas fica mais escuro, né? Então, são todos parâmetros que eu consigo controlar, né? Vamos mudar o alfa do outlier, os outliers deixar eles mais transparentes, botar 0,2, sei lá, viu que já fica diferente, né? Então, a gente consegue manipular, assim, os aspectos visuais do gráfico, tá?
Bom, o que eu fiz aqui? Bom, vamos rodar que eu não lembro. Vamos ver aqui. Assim, aqui a gente mudou as cores, tá? Então, o que a gente fez de diferente aqui? Agora eu quero mudar o mapeamento de variáveis. Eu quero que as cores representem informações diferentes, que não seja uma coisa meramente estética, né? Então, naquela função que eu mapeei, lembra? Mapeei o eixo X com o grupo de tratamento, mapeei o eixo Y com a escala, agora eu adicionei um terceiro mapeamento de variável, tá? Que é o preenchimento das caixas, a cor que elas ficam pintadas, e eu quero que isso seja mapeado por grupo, ou seja, eu quero que cada grupo 1, 2, 3, 4, tenham cores diferentes no meu gráfico, né? E aí foi isso que aconteceu aqui, tá? E quando eu faço isso, automaticamente aparece uma legenda aqui do lado direito e uma legenda que a gente, logicamente, tem que ajustar depois. Tá? Bom, vamos rodar aqui o próximo pedaço, vamos ver o que eu fiz. Pronto, justamente isso, né? Ajustei aqui as legendas, né? Então, a gente faz isso com essa última função que eu coloquei aqui, né? Scale Field Discrete. Então, o nome do título da legenda, vamos dizer assim, grupo, né? E os labels, mesma coisa, eu coloco na sequência 1, 2, 3, 4, né? Então, o ggplot, ele entende, quando a gente dá vetores para ele, que no caso essa função aqui, o Czinho, lembra que ela constrói vetores para a gente? Ele geralmente mapeia, geralmente não, ele por padrão mapeia as variáveis sequencialmente, né? Então, se são variáveis categóricas que estão caracterizadas como 0, 1, 2, 3, ele vai fazer primeiro o 0, depois o 1, depois o 2, depois o 3. Então, aqui eu coloquei a mesma ordem, tá? Nomeando os grupos, que eu já tinha feito lá em cima, e agora isso vai aparecer aqui pra gente, tá? Como a gente colocou essa informação dos grupos, qual grupo é qual aqui, então, isso aqui embaixo fica um pouco redundante, né? Então, a gente pode suprimir essa parte de baixo aqui, né? A legenda do eixo X. Então, a gente faz isso com essas duas funções que eu coloquei aqui. Com essa primeira função aqui, eu falei que o título do eixo X vai ser um elemento em branco, então eu vou sumir com esse group aqui, e eu coloquei que o texto do eixo X, que seriam aqui, né, as divisões, 1, 2, 3, 4, também vai ser um elemento em branco. Então, se eu rodar esse código, aquilo ali vai desaparecer. Pronto, aí ficou mais bonitinho, né? Então, sempre ter esse cuidado para não sobrecarregar o gráfico, né, e não representar a informação de formas, de mais do que uma forma, mais do que o necessário, né. E agora vamos fazer um experimento, né, em boxplot a gente tem um tipo de gráfico, que é o gráfico em violino, né, que ele se assemelha em alguns aspectos ao boxplot. O ggplot tem essa função também, ele tem funções para muitos outros gráficos, tá? Então, como ele é parecido com o ggplot, eu resolvi testar aqui para a gente ver. Então, no lugar de colocar o geom boxplot, que é o tipo de gráfico que especifica esse gráfico aqui, a gente muda para essa função aqui, que é a violin, tá? E o resto a gente deixa a mesma coisa. E a gente roda e aparece aqui o nosso gráfico em violino, né? Veja que os outliers pesaram muito aqui, né, no aspecto visual desse gráfico. Eu tentei excluir os outliers para ficar mais bonitinho, mas essa função é um pouco mais complexo para mim, assim, então não consegui. Na função do boxplot é mais fácil excluir os outliers, tá? E a gente pode, por exemplo, também inverter os eixos, né, girar o gráfico, né, o que é x vira y, o que é y vira x, né, com essa função aqui também que você adiciona, chord flip, né, de flipar, girar. E aí o mesmo gráfico em cima aparece aqui embaixo, flipado, né. E aí, olha que interessante, como o eixo X estava mapeado, né, no sentido de ter os labels para o nome da variável e para os valores, aqui ele aparece e o eixo X, que a gente pediu para excluir os labels, aqui está vazio. Então, aqui a gente teria que ajustar, né, de deixar o eixo X indicando que é a escala de Montgomery-Asperger aqui, e aqui a gente suprimiria a informação que já está presente aqui. Tá? O que eu escrevi? Meio estranho, N pequeno cada grupo, mas outliers, né, o formato ficou esquisito, e aqui que a gente tem que ajustar XY, já comentei.
Pessoal, vocês estão aí, estão me ouvindo? Eu não sei se eu estou falando sozinho, se caiu a internet. Dá um alô aí só para saber que está ok. Estamos aqui. Ah, beleza, ainda bem. Sozinho, não. Ah, tranquilo. Bom, voltando. E aqui, o que eu estou fazendo? Estou criando o gráfico e salvando ele um objeto chamado figura 2, né? Tudo que a gente fez até agora, a gente roda o código e aparece para a gente, né? Mas a gente não criou nenhum objeto, né? A gente pode fazer isso também. Então, aqui eu estou criando, o código, acho que é o mesmo, vamos ver, e a gente cria uma figura com o nome desse objeto que a gente está criando, né? Quando eu rodo aqui, veja que o output, o gráfico não apareceu aqui, mas ele apareceu aqui, né? Foi criado um objeto. Se eu clicar nele, ele não aparece o gráfico, ele aparece os atributos do gráfico, tá certo? Então, opa. Deixa eu ver se a gente clicar aqui, ele aparece. Aparece. Tá? Então, eu rodei só isso daqui, né? Eu selecionei aqui figura 2, apertei Ctrl Enter, né? Que é o mesmo que você escrever no console figura 2 e apertar Enter, né? E aí ele printa, né? Ele imprime o objeto, né? Que é aquele gráfico mais bonitinho que a gente tinha feito, que foi salvo nesse objeto figura 2, tá? Isso é importante nomear os gráficos, porque se você vai fazer um gráfico, tá, um gráfico só, tudo bem, né? Você não precisa nomear, você vai trabalhando ele, no final você salva, tudo bem. Agora, se você vai sentar aí no projeto, você já vai fazer vários gráficos, é importante você criar objetos, né, que contenham os parâmetros desses gráficos para ficar organizado, para você não se perder e para você conseguir salvar depois esses gráficos em formato de figura, né? Que é interessante também. E aí, como é que você faz para salvar? O ggplot tem essa figura aqui, ggsave, tá? Que você coloca o nome da figura e a extensão do arquivo, né? Que eu coloquei PNG, poderia ser TIFF, JPEG ou PDF, tá? E aí eu salvo. Pronto. Falou que salvou uma imagem 7x7, né? Então, provavelmente vai vir um gráfico quadrado. Então, eu vou abrir aqui o meu working directory, né? Lembrando que tudo que a gente faz aqui, tudo que a gente está processando, deixa eu ver se eu consigo subir meu console aqui, consigo, né? Então, a gente coloca aquele comando get wd, get working directory, e a gente vê onde a gente está, de onde a gente está puxando, aqui que está o arquivo do banco de dados, e vai ser aqui também que as nossas figuras vão ser salvas, né? Então, tem que tomar cuidado com isso. Então, eu salvei a figura, que deve estar aqui nessa pasta, né? Então, eu vou abrir aqui a pasta e procurar a figura 2. Está aqui, tá vendo? Ela já veio no formato PNG, que a gente especificou. Vamos abrir ela aqui rapidinho para ver o aspecto dela. Isso, apareceu, tá? Então, aqui já está no formato de figura. Veja que ela, eu já tinha previsto que ela ia ficar quadradona, né? Que ele falou pra gente que ela foi uma figura 7x7, então uma figura quadrada, né? Pegando todos os elementos dela. Isso daí a gente pode corrigir, né? Então, a gente usa a mesma função, né? Vou salvar agora em PDF, né? Para salvar no formato diferente. Se eu faço a função somente assim, sem usar esse argumento plot, tá? Ele vai salvar o último gráfico que a gente gerou. Se eu fiz vários gráficos, eu quero salvar um gráfico específico que eu fiz lá atrás, aí eu tenho que atribuir qual o objeto que representa o gráfico que eu quero salvar, né? Então, eu criei, vamos supor que depois dessa figura 2, a gente fez outros gráficos e agora eu quero salvar a figura 2, que ficou lá para trás. Aí eu tenho que, né, além de especificar o nome, especificar o formato PDF, eu tenho que colocar que é a figura 2, e não a 3, 4, 5 ou 6. E como a gente viu que ficou meio quadradão aqui, vamos aumentar a largura do gráfico, né? Então, a gente salva em PDF, e agora a gente salvou não em 7x7, mas em 10x7, né? Então, se a gente for lá, aparecer um PDF que não tinha aqui, e aí a gente abre ele e a figura vai estar mais amigável, né?
parecido com o que a gente estava vendo, rodando o código, vamos ver, aí, né, não ficou, diminuir aqui, não ficou tão quadradona, né, então a gente consegue assim mudar as proporções das figuras, né. Bom, vamos mudar o tipo de gráfico, tá? Então, agora a gente vai para um gráfico de dispersão. Alguém tem alguma dúvida, quer fazer alguma pergunta ou consideração sobre essa parte que a gente comentou até agora? Box plot, que a gente vai mudar o tipo de gráfico agora. Bom, então vamos seguir. Só dá um alô para ver se tem alguém vivo. Tudo certo, ninguém se manifestou no chat. Beleza. Então, só que estão acompanhando, tá tranquilo. Tá, valeu. Então, vamos lá para o gráfico de dispersão, né? Então, dispersão é bom para a gente ver, colocar duas variáveis numéricas, né? E isso representados por pontos no eixo X e no eixo Y. Então, aqui é a mesma coisa, né? ggplot, a gente especifica os dados, e agora, no lugar de especificar uma variável categórica, uma numérica, vamos expressar duas numéricas, né? Então, por exemplo, escolaridade, né? No banco de dados está com esse nome, anos de estudo, e vamos manter na mesma escala no eixo Y, tá? E aqui a gente especificou um nome de gráfico diferente, que é o G1 Point, né? Point, ponto, que é o gráfico de dispersão. E aqui a mesma coisa, a gente dá um título diferente, que é outra figura 3, a gente pode colocar subtítulo ou não, e a gente já coloca aqui os rótulos aí do eixo X, que é a escolaridade, do eixo Y, né, que é a escala de MADRS. E aí a gente roda aqui, então apareceu um gráfico de dispersão padrão, né, com aquele fundo padrão, os pontos pretos no tamanho padrão, e tudo isso a gente pode customizar. Né? Então, vamos rodar aqui, vou rodar logo aqui para ver o que eu fiz. Aqui eu fiz diferente, né? Vejam que os pontos mudaram de cor, tá? E o que representa cada um dos pontos? Então, aqui dentro da função ggplot, dentro da função AS, além de especificar as coordenadas, eu, igual tinha feito antes, eu coloquei aqui para mapear cada grupo de tratamento por cor, né? Não especifiquei as cores, é possível fazer isso também, mas botei o padrão do ggplot. E aí, quando eu coloco aqui, cada indivíduo aqui, de grupo diferentes, vai aparecer com uma cor diferente, se ele pertence ao grupo 1, grupo 2, grupo 3, ou grupo 4, né? Então, eu vou adicionando camadas de informação. Então, o exercício que a gente vai fazer aqui é chumbar a informação nesse gráfico, né? Que não é o ideal para você apresentar ou colocar em publicações, mas para a gente entender o que é possível fazer e saber como o ggplot funciona, tá? Então, aqui eu estou aumentando um pouco o tamanho dos pontos, que eu achei muito pequenininho, né? Acho que o padrão é 1, não tenho certeza, mas aqui a gente deve dobrar o tamanho, então, dos pontos. E aqui a gente já tinha usado mudar a legenda aqui aqui é feminino, masculino, deixa eu só rodar aqui que eu não lembro o que está acontecendo. Tá, aqui eu mudei. Aqui eu fiz mapeando por grupo, tá? E aqui eu mapeei diferente. No lugar de colocar grupo aqui, eu coloquei gênero, né? Então, eu vou ter só duas cores, tá? Para fica mais interessante, eu acho. E aí, já apareceu a legenda que a gente, com essa função aqui, a gente especificou, né? O nome, o título da legenda e os labels, né? Feminino, masculino. Eu também não sei se o 0 é feminino e o 1 é masculino, mas eu estou assumindo que sim e fiz dessa forma, tá? E isso aqui é o padrão do ggplot, tá? Então, o rosa e azul não foi por minha conta. Vamos adicionar mais uma camada colocando formas diferentes em função do grupo de tratamento, tá? Então, agora a gente está representando o gênero por cor e eu quero colocar uma outra camada de informação, que é forma, tá? Então, eu quero que cada grupo, né, grupo 1, 2, 3, 4, cada grupo de tratamento tenha uma forma diferente, e isso seja representado no gráfico, né? E aqui, nessa última linha, eu já coloquei as legendas para as formas que apareceram aqui também do lado direito. As legendas, por padrão, aparecem do lado direito, a gente pode subir elas, pode descer, pode passar para o lado esquerdo, tudo isso você pode customizar. E aí, veja que aqui os símbolos, eu vou aumentar o tamanho, que acho que ficou pequeno, né? Vou botar, sei lá, 4. Vou aumentar o tamanho aqui e rodar de novo para ficar melhor de visualizar. Então, cada indivíduo
né, tem codificado aqui no ponto tanto o sexo a que ele pertence, o gênero, e o grupo a que ele pertence, grupo de tratamento, tá certo? E representado no eixo X a escolaridade e no Y a escala de MADRS. Vamos botar mais uma camada, chuchar mais informação aqui, vamos ver. Então, aqui a gente tinha colocado o grupo na forma, né? E agora vamos colocar o tamanho. Então, o tamanho dos símbolos vai representar essa variável aqui, que é dep, underline, número, num, que deve ser o número de episódios depressivos. Não sei, estou chutando, tá? E aí a gente vê que nada mudou, né? Todos estão do mesmo tamanho. Olha que interessante. Por que será? Porque eu já tinha especificado o tamanho dos pontos aqui na função geonPoint. Tá? Então, quando eu especifiquei na função do aspecto visual do gráfico, isso toma precedência sobre o mapeamento das variáveis. Né? Então, eu não posso mapear uma variável em tamanho, querer que variáveis com valores diferentes apareçam em tamanhos diferentes, se eu estou especificando para o meu gráfico que ele tem que ter tamanho 2, né? Então, por isso que estão todos do mesmo tamanho, né? Então, aqui eu tenho que apagar, né, deixar essa função vazia, não especificar o tamanho, e aqui eu deixo o tamanho especificado a partir do número de episódios depressivos que a pessoa teve. Agora sim, né, faz mais sentido. Então esse indivíduo aqui, né, que eu sei que é um homem que tem alta escolaridade, que pontuou quase 30 na escala de Madres, né, ele teve muitos episódios depressivos prévios, né, mais do que os outros, tá? E aqui tem uma legenda também, né, talvez aqui próximo de 30. Esse mapeamento, o ggplot, ele, por padrão, ele usa a área da figura, né, do quadrado ou do círculo para mapear, mas você pode mudar essa especificação também. Você quer que mapeie por tamanho, mas não por área, mas pelo raio, ou pelo tamanho do lado, pelo perímetro, enfim, tudo isso pode ser modificado. Bom, quando a gente está apertado de tempo, vamos só rodar aqui e ver o que acontece. Vou lembrar o que eu fiz, tá? Então, aqui eu adicionei um outro gráfico, tá? Então, eu apaguei aquele mapeamento por tamanho, né, que fica muito bagunçado, deixei só eixo X, eixo Y e a cor, identificando qual o gênero do participante, especifiquei o tamanho dos pontos, né, tamanho 2, que estava muito pequeno, e adicionei esse novo gráfico aqui, né, Geon, ou seja, outro gráfico, Smooth, né, esse gráfico aqui, por padrão, ele constrói uma linha de regressão, tá? E aí, olha o que acontece. Tem essa linha de regressão. Aqui apareceu para a gente, ele printa para a gente qual método que ele utilizou para criar essa linha, né? Que foi esse método Loess aqui. E ele criou uma linha para cada gênero, né? Então, as linhas estão até em azul e rosa ou vermelho. E junto com a linha você tem o desvio representado aí, tá? Mas vamos dizer que eu quero traçar uma linha de regressão por um método diferente, por exemplo, uma regressão linear, e quero que o gênero não seja levado em consideração, eu quero fazer isso para o grupo inteiro, né? Então, a gente faz isso dessa forma aqui, a gente especifica que é uma regressão linear, e a gente roda. Tá. Aqui eu não especifiquei que é para o grupo inteiro, né? Então, só especifiquei o método da regressão linear, né? Então, aqui a regressão era outro método, então tinha linhas curvas. Agora, a regressão é linear, então a gente tem duas retas, uma para cada gênero, tá? Também mostrando o erro aí. E aí... Beleza, eu queria uma linha só, né? Como é que eu fiz para conseguir essa linha única, tá? Eu simplesmente adicionei atributos aqui dentro da minha função que traça a linha de regressão, né? Então, o método LM, né, que é de Linear Model, quero que a cor da linha seja em vermelho, posso especificar a espessura dessa linha, então aumentei 20% em relação ao padrão, eu acho que o padrão para tudo é 1, né, se não me engano. Pedir para o preenchimento ser feito em vermelho também, da mesma cor, no caso aqui é o preenchimento dessa área de erro aqui, só que eu quero que essa área fique transparente, então coloquei um alfa bem baixo aí, próximo de 0, para não carregar, não sumir com os pontos, né, se eu botar um alfa mais alto, não fica legal, vamos botar 0,8,
E aí vê que, né, não fica bom. Então, a gente especifica esses parâmetros. O alfa, ele é sempre referente à transparência de áreas coloridas, né? Beleza? Então, basicamente, sobre gráficos era isso, né? É lógico que em uma apresentação é impossível você abordar todos os tipos de gráfico, tudo que a gente pode fazer, mas minha ideia foi mais passar o racional, né, como é que é a sintaxe do ggplot, como é que a gente pode modificar parâmetros, tá, e daí para cada projeto específico que a gente for fazer, a gente já ter uma base e saber por onde começar, né, o script está salvo, vocês podem utilizar aí para construir gráficos semelhantes com outros bancos de dados, aquelas cheat sheets, né, depois do que a gente conversou hoje, acho que vocês já estão preparados para chegar lá e ver mais detalhes e tentar aperfeiçoar os gráficos aí de vocês. A parte de gráfico era isso, eu coloquei um pouco sobre tabela 1, né, que a Laís tinha comentado, mas eu não sei como é que a gente está de tempo. Podemos seguir, Tamires? Acho que mais uns 10 minutinhos, Nossa, talvez, eu termino. por mim tá tranquilo, só 10 minutos acho que dá sim. Tudo bem, pessoal? Alguém não poderia? Acho que tá bom. Por mim, tudo bem. Beleza, então vamos seguir, que aqui é pouco. Então, aqui eu botei mais um código para ser desconsiderado, porque deu outro bug, então vocês, por favor, rodem essa linha aqui, né, para instalar esse pacote de tabela 1. Tem vários pacotes para construção de tabela e tabela 1 especificamente, tá? E eu acabei que eu peguei e me aprofundei em um que eu acabei esbarrando com algumas dificuldades, né? Então, se conhecerem um mais amigável, assim, por favor, me falem, que eu vou gostar de saber. Esse aqui é bom, mas até certo ponto, a gente vai ver por quê. E aqui eu vou só carregar o pacote, né, porque ele eu já instalei ele. E aí ele funciona assim, né? Então, eu especifico, dentro do pacote tem essa função, table one, e aí, dentro, os argumentos, né, eu coloco, é como se fosse uma fórmula, né, dentro das análises estatísticas que a gente faz, muitas a gente começa com til, tá? E aqui nas linhas, a gente especifica as variáveis, primeiro das linhas, né, então eu quero ver nas linhas da tabela 1, as variáveis sociodemográficas e clínicas basais, né, então gênero, idade, escolaridade, os subtipos de depressão, se melancólica, atípica, não sei o que é isso, se tem ansiedade generalizada, se é depressão refratária, e a escala MADS basal, né? E aí eu coloco essa barrinha superior que eu não sei o nome, e você coloca como você quer ver as colunas, né? Então, novamente, para não fugir do que a gente tem feito, queremos ver os grupos nas colunas. E aqui, diferente do ggplot, em que você especifica os dados como o primeiro argumento da função, nessa função especificamente, né? Você especifica os dados aqui como o último argumento da função. E aí você roda e cria essa tabela aqui, né, que ela não muda o nome das variáveis, então ele está exatamente como está no banco de dados, né, para as categóricas ele separa em porcentagem, né, o que é presente, o que é ausente, e para as contínuas ele coloca por padrão, né, tanto média como desvio padrão, e mediana com mínimo e máximo, né. Então, aqui os nossos grupos 1, 2, 3 e 4, e aqui o total. Então, a ideia é a mesma do que a gente falou no ggplot, né? Então, dentro dessa função, a gente consegue customizar algumas coisas. Mas antes disso, a gente tem que renomear algumas coisas. O que eu estou fazendo aqui, gente, por isso que eu não gostei tanto dessa função também, né? Que nas instruções dela, eles falam para a gente fazer de uma forma que acaba modificando o banco de dados que a gente importou, dados JCR, né? Mas por isso que eu deixei por último, porque o banco de dados vai ser modificado. Se a gente fizer isso e depois voltar a fazer os códigos do ggplot, vai dar problema, tá? Então, por isso eu também não gostei muito dessa função, mas enfim. Então, aqui a gente muda alguns atributos das variáveis, né? Então, eu posso especificar variáveis específicas assim, o nome do banco de dados, o cifrão e o nome da variável, tá? Então, esse operador quer dizer que eu estou mudando o nome dessa variável, tá? Que é um fator, que já é um fator mesmo, mas eu estou atribuindo labels aqui aos fatores, né? Então, masculino, feminino, aqui depressão melancólica, né, ausente, presente, mesma coisa depressão atípica, ausente, presente, tá? Eu faço isso para minha tabela entender melhor as informações que eu estou passando para ela.
E aqui no caso, mesma coisa, mesmo procedimento. No caso dos grupos, a gente especificou cada um dos grupos, né, o que representa. E aí, a gente roda de novo. Não rodamos a tabela, né, a gente fez só um ajuste da classe das variáveis, tá? E aqui a gente usa essa função que faz parte do pacote tabela 1, né, para ajustar o texto, né? Então, a gente coloca aqui gênero, representado gênero, a gente bota como a gente quer que apareça graficamente, né? Então, por isso a gente coloca, entre aspas, o texto que a gente quer que apareça bonitinho, tá? Então, maiúsculas, espaço, acento, tudo isso você pode botar. E aí você roda, então, mudou os labels dessas variáveis que eu quero fazer na tabela. E agora eu rodo a tabela, tá, da mesma forma, né, então primeiro as linhas, mesma coisa, aqui eu coloco a coluna, a data, o banco de dados, e agora eu coloquei outros argumentos na função, né, o overall, eu quero que no lugar de aparecer overall, eu quero que apareça total, eu posso colocar o título da tabela, que no lugar aqui não é, nesse pacote não é title, diferente do outro, né, que é caption. Eu posso colocar uma nota de rodapé, né, falar, por exemplo, que TCC significa estimulação magnética não elétrica, né, foi mal aí. Elétrica por corrente contínua, não sei nem como é que seria uma estimulação magnética por corrente contínua. Estimulação elétrica por corrente contínua, e aí a gente roda. Opa. Beleza. E aqui eu coloquei igual o theme, que a gente pode botar um tema no ggplot, aqui a gente pode colocar um tema também nessa função, ela tem alguns temas diferentes. Coloquei esse zebra, né, que aparece uma linha clara, uma escura, né. Então, veja, apareceu aqui o título, tabela 1, aqui o nome dos grupos, né, o N se mantém por padrão, que é bom, né, o overall virou total, aqui tá bonitinho já, gênero, idade, em anos, enfim, tá? Então, basicamente isso. E aí, a limitação que eu tive era essa, né? Por exemplo, eu queria, nas variáveis categóricas, eu queria que tivesse só o presente, né? Suprimir essa linha do ausente, de depressão atípica, e colocar, né, que 25% dos pacientes desse grupo aqui tinham depressão atípica, né? Que aparentemente seria uma coisa bem fácil de fazer, mas com esse pacote eu achei um pouco complicado. Outra coisa que eu queria fazer, por exemplo, era suprimir uma dessas medidas aqui, né, de tendência central e dispersão, né, colocar só média ou só mediana, então isso aí eu tive dificuldade para fazer com esse pacote, né, então peço perdão, ficou incompleto, é um pacote bom, a tabela é bonita, mas assim, eu tive dificuldade de customizar ela um pouco, teria que dar uma estudada a mais, tá? Então, por hoje é isso, pessoal, espero que tenha sido legal, se alguém tiver alguma dúvida, comentário, sugestão. Pedro, muito obrigada. Foi muito esclarecedor, muito boa a sua aula. Eu gostei muito dessa tabela 1. É bem bonita, na verdade. Então, você que manja do R vai me ajudar com os códigos aí para customizar ela mais. Ficou bonita, né? Mas eu queria fazer essas coisas que, teoricamente, é simples, né? Mas não é tão amigável assim, para mim, né? Tem que fuçar para ver como que é. Tem que Tem dar um uma... que ele acrescenta até o missing value ali na tabela. Sim, por padrão, ele acrescenta o missing value, é verdade. Nesse pacote. Eu tinha comentado contigo, Pedro, que a minha ficou clara, né? A minha tabela, mas ela não ficou igual à sua ficou diferente. Quando eu falei que estava clara, eu não sei, eu até posso te mandar depois. Me manda para a gente descobrir o que aconteceu. É legal isso, né? Quando a gente vê pequenos erros ou dificuldades, é bom ir a fundo, né? Geralmente, o R, por ser um software aberto e tudo, você frequentemente acha fácil, assim, né? Para a maioria dos bugs e problemas que você encontra só digitando no Google ou indo naquela página do GitHub ou do próprio CRAN, né? Que é o grupo do R. Igual aquele código lá que eu coloquei, né? Eu não estava conseguindo gerar o documento. Não estou conseguindo, o código roda aqui no meu Markdown, mas eu não consigo dar um init e gerar o HTML. Eu digitei isso no Google e, pum, apareceu o código lá, beleza, não quero saber nem o que significa. Copiei, colei, rodou, foi, entendeu?
Então eu devo ter feito alguma coisinha errada aqui mesmo. E uma sugestão que eu acho também, né, que, pô, eu aprendi muito preparando essa apresentação, né, foram horas, assim, que eu não tinha familiaridade com o ggplot, nem com esse Table One, mas, assim, aprendi muito, e a melhor forma de aprender é realmente fazendo, né, então, apesar da gente ter o Markdown disponibilizado, que você pode meio que dar o play e ele roda o código, né, eu sugeriria que, para quem não tem muita familiaridade, né, abra esse documento e abra um Markdown separado e escreva mesmo o código, né, que para quem está começando, eu acho que isso aí ajuda muito a fixar, né? Você fazer mesmo, né? No começo é um pouco árduo e tudo, mas depois você vai ter o código, né? Que você vai poder reutilizar ele depois, fazer pequenos ajustes, né? Então, é muito legal trabalhar dessa forma e acho que o aprendizado é uma sugestão que eu deixo, de você fazer, digitar, escrever, né? Mesmo que seja copiando e não ficar só dando play no Markdown, assim. Foi ótimo, obrigada. Nada. Depois o Markdown dessa apresentação vai ficar lá no Drive? Vai, eu vou mandar amanhã, eu mando a apresentação no YouTube e também uma página com todos os links de todo o material que a gente tem até agora, para ficar mais Então fácil de acessar. Tá bom, obrigada. Imagina. Pessoal, alguém tem alguma dúvida? Sobre a aula anterior, alguém teria alguma dúvida para a gente discutir? Eu não sei se o horário está muito avançado, se a gente deixa para a próxima ou se daria para a gente discutir agora, como que vocês estão de tempo? Eu não tenho dúvidas. Beleza, então. Alguém gostaria de apresentar na próxima semana? A gente fez uma pesquisa na faculdade e a gente levantou uns dados de saúde mental e uso de substâncias dentre os alunos, assim. Uhum. Bom, eu já analisei uma parte dos dados, mas eu acho que eu posso fazer um guia da análise, assim, Legal. e apresentar na próxima vez. Bacana, pode ser, Paulo. Aí é legal que vai ser uma coisa nova. Isso. A gente tem usado esse mesmo banco de dados, né, nas últimas aulas, acho que é legal a gente ver em um novo também. E seria legal também, tipo, eu vou mostrar as informações que a gente tem e a gente pode até pensar em hipóteses juntos, sabe? Uhum. Aí eu vou trazer algumas prontas que eu já fiz, assim, baseado no que a gente já pensou, mas durante o desenvolvimento a gente pode, sei lá, talvez ver mais coisas sobre isso, né? Legal. Tipo, se vocês tiverem ideias, assim, enquanto for rolando. Acho legal. Ótimo. E acho que fica daqui a 2 semanas. Isso. É dia 10. Beleza. Aí, Paulo, se puder mandar pelo menos um dia antes, seria legal. Mando sim. Vou preparar as coisas e mando. Confidencial, com certeza. Legal. Legal, pessoal. Pessoal, só um detalhe. Eu estava assistindo ontem os vídeos das aulas anteriores, dessas reuniões anteriores, só que eu não consegui encontrar o banco de dados que vocês estavam usando. Lá naquele arquivo HTML tem um link para o Drive, só que no Drive não tem o banco. Se vocês pudessem me mandar depois para eu rodar também os códigos, porque eu não conseguia acompanhar em tempo real os códigos porque eu estava sem o banco. Eu acho que tá bom, pode deixar. Eu vou verificar se o link tá errado, então, e aí eu mando de novo. A Laís tinha mandado no grupo, não tinha? Tinha até no grupo também, mas acho que fica mais. É para estar no Drive, sim. Eu peguei de lá, se eu não me engano, hoje. Mas pode ser que o link esteja errado. Daí eu vou dar uma confirmadinha e amanhã eu mando tudo certinho, junto com o link da aula de hoje. Então tá bom. Obrigada, Tamires. Imagina. Legal.
Pedro, muito obrigado pela aula, foi muito bom. Foi mesmo. Valeu, obrigado. Pedro. Legal. Legal, pessoal. Obrigada, Tchau, Pedro. tchau, então, pessoal. Até Tchau, mais. tchau. Tchau, gente. Boa semana. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, gente.